Sejam muito bem-vindos ao canal Clube do Livro Audiobook. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para você ficar por dentro dos próximos vídeos postados no YouTube. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com algum amigo, assim você estará ajudando o canal a entregar o conteúdo para mais pessoas. Prefácio: não é nada fácil escrever a respeito do tema pornografia, mas, se esse é um problema pessoal para você ou se você gostaria de saber como ajudar alguém que está sendo afetado por isso, considerar o que te escreveu será de grande proveito. Tim combinou sua considerável habilidade na compreensão das escrituras com uma abordagem bastante honesta e prática da necessidade de superar esse problema específico, problema que está afetando um número cada vez maior de cristãos, e não apenas homens. O autor deste livro oferece esperança e a possibilidade de vivermos livres da armadilha da pornografia. Um câncer social, uma distorção sexual, um destruidor de relacionamentos, uma idolatria, uma armadilha. O vício em pornografia pode ser descrito de várias maneiras. Trata-se de um problema sério para muitos homens e mulheres na igreja cristã. Uma das razões para cada vez menos homens frequentarem a igreja é o sentimento de vergonha e hipocrisia que tantos experimentam pelo acesso à pornografia, pois é doloroso demais adorar na igreja e fingir que tudo vai bem. Como podemos elevar nossas vozes em louvor, orar por perdão e ouvir sermões sobre a vida cristã quando há um segredo sombrio em nossos corações que parece insuperável? É muito mais fácil faltar ao culto de domingo. Sem soar superespiritual ou trazer mais culpa, este livro enfatiza o fato de que não podemos mudar sem a ajuda de Deus. Juntamente com uma dose saudável de autodisciplina, temos a graça divina em todas as áreas de nossas vidas. Na cruz, recebemos tudo aquilo de que precisamos. Tornar-se cristão é um novo começo, mas como isso pode tornar-se realidade dia após dia quando, com frequência, cedemos à tentação? E quanto a alguém que é cristão há décadas, e mesmo assim, não consegue abandonar o vício? Tim divide esse desafio em 5 áreas e ressalta que cada um desses elementos é necessário: repulsa, reverência, repouso, resistência, responsabilização. É vital entendermos as razões por trás das lutas contra a pornografia, e Tim analisa claramente os padrões psicológicos e espirituais de pensamento e as opções de vida. Na atual cultura pornificada, a tecnologia torna o material sexualmente explícito incrivelmente fácil de se acessar e quase impossível de ser evitado. E boa parte disso é grátis. Para a preparação deste livro, Tim realizou uma pesquisa. As histórias e os comentários sinceros de homens e mulheres anônimos que participaram realmente dão vida ao texto. Eles nos lembram que milhares de pessoas deixaram de recorrer à pornografia e, em seu lugar, descobriram uma nova liberdade no relacionamento com Deus, com homens e mulheres em geral e com seus cônjuges em particular. Parabenizo Tim por abordar essa questão de importância crucial para o nosso tempo. Garanto que sua pesquisa diligente e sua abordagem sem condenação ajudarão muitos cristãos que vêm lutando contra a pornografia. Introdução: vamos falar de pornografia. Atualmente, há uma epidemia de pornografia. Há 2 fatores por trás desse crescimento. O primeiro é uma postura cada vez mais permissiva em nossa sociedade. O que seria considerado pornográfico uma geração atrás tornou-se parte da cultura convencional. Mulheres em vários níveis de nudez ou sugerindo disponibilidade sexual comumente aparecem em videoclipes, programas de televisão, filmes e propagandas. As jovens usam camisetas estampadas com as palavras estrela pornô ou gatinha sexy. O número de cenas de sexo na televisão norte-americana praticamente dobrou entre 1998 e 2005. Você pode comprar equipamentos de pole dancing para sua casa nos principais varejistas da internet. O pornô suave saiu das prateleiras restritas às revistas para homens. Enquanto isso, o pornô explícito evoluiu e é cada vez mais dominado por temas sadomasoquistas de sexo forçado, ejaculação no rosto de mulheres e sexo anal agressivo, todos envolvendo roteiros que misturam sexo com ódio e humilhação. Pamela Paul fala sobre a cultura pornificada. Não apenas a pornografia é praticamente onipresente, a cultura por inteiro tornou-se pornificada. Com isso, quero dizer que a estética,
os valores e os padrões de pornografia se infiltraram na cultura popular dominante. Jorge descreve isso da seguinte forma: imagine que você é alcoólatra e que, em todos os lugares aonde vai, oferecem-lhe cerveja como cortesia para vender coisas. Estou livre de pornografia neste momento, mas é uma batalha constante. Sinto que há uma oferta constante dessa droga que eu sei que pode destruir minha vida. Houve um tempo em que o vício sexual estava fortemente correlacionado a abuso ou trauma na infância. Mas nossa cultura saturada de sexo e pornografia mostra que não é mais isso que ocorre. Muitas pessoas, embora provenientes de boas famílias, estão imersas em pornografia. O segundo fator por trás da aceleração da pornografia vem na forma de novas tecnologias que entregam pornografia em casa. Alguns séculos atrás, uma minoria abastada comprava livros e gravuras obscenas. Depois, as revistas transformaram o pornô em uma indústria e em um mercado de massa. Vídeos e DVDs levaram essa situação a outro patamar. Porém, mais do que qualquer outra coisa, a internet acelerou essa disseminação. A internet não apenas trouxe um suprimento virtualmente limitado de pornografia diretamente para dentro de casa, como também eliminou a questão da vergonha. Anteriormente, você tinha de comprar revistas pornôs de uma pessoa real no balcão e arriscar-se a ser visto por alguém conhecido. Agora, a pornografia pode ser consumida em segredo. Repetidas vezes, as pessoas falam que a internet acelerou seu envolvimento com pornografia. As declarações a seguir são emblemáticas. Foi na universidade que as coisas pioraram. Eu tinha meu próprio quarto com uma conexão rápida à internet, então não havia nada que me impedisse. Aos 17 anos, tornei-me cristão, e o vício começou a enfraquecer. Por alguns anos, ele praticamente não tinha efeito sobre mim. No entanto, com o acesso à internet, voltou a se tornar um problema. Desde então, eu acessava pornografia quase diariamente. Quando a internet chegou à faculdade de teologia que eu cursava, fiquei como uma criança em uma loja de doces sem os pais por perto. O psicólogo Alvin Cooper fala sobre um motor AAA que impulsiona o cibersexo e o torna tão atraente. Item alcance, item anonimato, item acessibilidade 1 em 3. Não é só a cultura que está se tornando pornificada, a igreja também. Uma pesquisa recente apontou que 50% dos homens cristãos e 20% das mulheres cristãs são viciados em pornografia. Isso significa que, em uma igreja com 100 adultos, 25 homens e 10 mulheres têm problemas com pornografia, ou seja, 1 em cada 3. Sempre suspeito de pesquisas sobre sexo porque as pessoas, com frequência, mentem a esse respeito, seja para exagerar sua atividade sexual, seja para ocultar seus segredos nessa área. Essa pesquisa foi realizada online, com 1.000 pessoas, o que traz a possibilidade de esses números serem maiores do que a realidade, já que, obviamente, os usuários de internet têm maior probabilidade de ver pornografia. Por outro lado, é provável que os cristãos subestimem seu problema, eles podem vê-lo como algo passado ou temporário. O fator vergonha sugere que os números podem ser subestimados. Então, talvez, no geral, levando em conta todos esses fatores, os resultados da pesquisa podem estar próximos da realidade. A revista Christianity Today relatou que um líder evangélico, cético em relação aos resultados da pesquisa, fez um levantamento entre os homens de sua congregação. Então, descobriu que 60% tinham visto pornografia no último ano e 25% nos últimos 30 dias. Pense em sua própria igreja ou em seu grupo familiar. É possível que 1 em cada 3 pessoas esteja sofrendo com pornografia. E, se você considera isso improvável, a chance é de que a maioria dessas pessoas esteja lutando sozinha, sentindo-se incapaz de falar a esse respeito. Outra pesquisa relatou que 33% dos líderes de igreja e 36% de seus membros visitaram um site de sexo explícito no último ano. Uma pesquisa na internet conduzida por Rick Warren, da Igreja Saddleback nos Estados Unidos, revelou que 30% de 6.000 pastores haviam visto pornografia na internet nos últimos 30 dias. Novamente, as mesmas proporções,
1 em cada 3. Entre os jovens cristãos, a proporção é ainda maior. Um estudante que trabalhava com rapazes cristãos em uma universidade britânica me enviou um e-mail que dizia: encontrei apenas uma pessoa que não luta contra a pornografia e o vício em masturbação. Também passo algum tempo mentoreando jovens solteiros em uma conhecida agência missionária, e eu diria que a taxa de dependência de pornografia é de 60% a 70%. Outro ministro me informou que todos os homens com menos de 40 anos em sua congregação tiveram problemas com pornografia. Um estudante de um grande e conceituado instituto bíblico relata que um conselheiro com quem ele conversou sobre sua luta contra a pornografia lhe disse que estava vendo um grande número de homens casados e solteiros na faculdade com o mesmo problema. Vamos falar de pornografia. Precisamos começar a conversar sobre pornografia na igreja. Contaze que Martinho Lutero disse: se você prega o evangelho em todos os aspectos, à exceção dos assuntos que tratam especificamente de seu tempo, não o está pregando. Almoller descreve o que chama de a praga generalizada da pornografia como um dos maiores desafios morais enfrentados pela igreja cristã na era pós-moderna. Em nossas igrejas, precisamos discutir a questão da pornografia. Não presuma que as pessoas estejam livres de pornografia até se manifestarem a esse respeito. Pergunte. Pergunte a todos que você discipula ou pastoreia se a pornografia é um problema para eles. Sugiro que precisamos ensinar sobre sexo em nossas igrejas pelo menos uma vez ao ano e aplicar outros sermões a questões sexuais. E precisamos fazer isso sem muita timidez. Não basta falar sobre manter a pureza sexual, muitas pessoas não sabem o que isso envolve. Jesus e João demandaram arrependimentos específicos das pessoas. Lucas, capítulo 3, versículo 10 ao 14. E 18 ao 22. Temos uma geração de jovens para quem o chamado ao arrependimento deve incluir o abandono da pornografia. Isso significa proclamar a vida sem pornografia como boa nova. A pornografia está educando sexualmente uma geração de jovens, estabelecendo suas expectativas para sexo e casamento. Isso representa um desafio enorme para a nossa sociedade. Mas também creio que é uma oportunidade para a igreja. Por anos a fio, nossa cultura considerou a visão sexual bíblica puritana e antiquada. Mas talvez chegue o momento em que uma forte mensagem positiva sobre a alegria do sexo como uma expressão de fidelidade pactual pode ser o que as pessoas anseiam ouvir. Este livro é uma tentativa de iniciar essa conversa. O objetivo é dar esperança tanto aos que lutam contra a pornografia como aos que ajudam outras pessoas nessa luta. Dirijo-me, de forma geral, às pessoas que passam por dificuldades, para evitar tornar-me repetitivo. Mas aqueles que ajudam outras pessoas devem ser capazes de adaptar rapidamente o que digo para quem estão ajudando. O que é pornografia? E quando pornografia se torna arte? Não é fácil definir essas questões quando elaboramos políticas públicas. Mas essa não é a preocupação deste livro. Estou interessado em pessoas que consomem pornografia, mas que querem libertar-se dela. Pornografia, para nossos propósitos, é qualquer coisa que recorremos com fins de excitação, satisfação ou fuga sexual, quer tenha sido criada para esse fim ou não. Na maioria das vezes, trata-se de material sexualmente explícito em revistas ou filmes e na internet. Mas também pode envolver olhar anúncios ou catálogos para estimular sua lascívia, despir pessoas com os olhos ou fantasiar sobre sexo com alguém que não é seu cônjuge. Não nos preocuparemos com a intenção da pessoa que criou a imagem, a narrativa ou o visual. Estamos preocupados com o propósito de você usar essa imagem. Tomaremos como ponto de partida as seguintes palavras de Jesus: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, do coração já adulterou com ela. Mateus, capítulo 5. Versículo 27 e 28. A maior parte de meus exemplos diz respeito a homens. Não tenho o hábito de conversar com mulheres sobre sua sexualidade, exceto quando estão acompanhadas de seus maridos no contexto do matrimônio. Mas as mulheres também sofrem,
28% das pessoas que visitam sites de pornografia são mulheres. Como já observamos, uma pesquisa constatou que 20% das mulheres cristãs têm problemas com isso. Em geral, o consumo de pornografia por mulheres é diferente do uso pelos homens, menos orientado visualmente, com preferência por ficção erótica ou sessões eróticas em romances. As mulheres também são 2 vezes mais propensas que os homens a preferir salas de bate-papo. Susana escreve: eu realmente gostaria que se reconhecesse que isso pode ser um problema tanto para mulheres como para homens. Para mim, imagens pornográficas não são particularmente eróticas, mas a ficção erótica é muito poderosa. A masturbação feminina também é uma questão concreta, talvez, em especial, no caso de mulheres solteiras, e, mais uma vez, algo que nunca ouvi sendo reconhecido. Sempre se supõe que essas questões sejam específicas de gênero, assim, torna-se ainda mais difícil para as mulheres admitirem quando estão lutando nessas áreas. No caso das mulheres, pode ser especialmente difícil falar sobre um problema que, com frequência, é visto como fraqueza masculina. Jaqueline diz: nunca contei a outro cristão. Acho que nos dizem tanto que isso não é um problema para as mulheres que fica ainda mais difícil admitir que, de fato, é um problema para mim. Na igreja, muitas vezes colocamos as mulheres em uma de 2 categorias. Por um lado, temos uma visão casta de beleza, recato e piedade, simbolizada pela Virgem Maria. Por outro lado, está a sedutora que desvia os homens, simbolizada pela meretriz. Não há muita coisa entre ambas. Mas entre ambas é onde realmente vivem as mulheres de verdade. Ao pesquisar para este livro, fiz um questionário online anônimo em meu blog, www.tinchester.co.uk. Muito obrigado a todos que participaram. Foram 108 respostas, metade do Reino Unido, 1/4 dos Estados Unidos, 1/10 da Austrália e o restante de outros 13 países em 6 continentes. Desses, 93% eram homens e 7% mulheres. Pouco menos da metade estava na casa dos 20 anos, e 1/3 na casa dos 30 anos. A pesquisa destinou-se a cristãos, portanto 99% frequentavam uma igreja e 57% ocupavam alguma posição de liderança na igreja. 2/3 eram casados, e 1/3 deles, solteiros, com 3 entrevistados viúvos ou divorciados. A maioria considera que consumir pornografia é pecado. De todos os entrevistados, 30% não consumiam mais pornografia, 50% continuavam lutando contra ela e 20% não especificaram. A maioria das perguntas pedia respostas abertas por escrito. Incluí muitas dessas respostas ao longo do presente livro. Algumas vezes, atribuí nomes às citações, mas nenhum deles é real. Um aviso e uma garantia: ler sobre pornografia é algo perigoso. Descrever a atividade sexual provoca pensamentos a esse respeito que criam tentações. Sou grato àqueles que oraram por mim enquanto escrevia este livro. E oro para que os leitores também sejam protegidos da tentação ao lerem. Com razão, Paulo diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Efésios, capítulo 5, versículo 11 e 12. Serei franco neste livro. Não faz sentido escrever um livro sobre pornografia tão tímido que seu desafio central se perca. Mas evitarei de escrever desnecessariamente o que eles fazem em oculto, mesmo quando estiver reprovando as obras infrutíferas das trevas. Sugiro que, sempre que você parar de ler, passe alguns momentos em oração e louvor. Certifique-se de estar pensando em Cristo, e não em pornografia, quando terminar a leitura. Quero que você leia este livro sem medo. Se você mesmo luta contra a pornografia, seu coração será exposto. E o que você verá será feio, muito feio, insuportavelmente feio, mas feio diante da graça de Deus. Este livro provavelmente o condenará, mas não deve deixá-lo condenado, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos,
capítulo 8, versículo 1. O capítulo central é sobre a graça de Deus para os usuários de pornografia. Independentemente do que descobrirmos sobre nosso pecado, descobriremos que a graça de Deus é suficiente. Na cruz, vemos a horrível extensão de nosso pecado. Quando tivemos a chance, matamos nosso Criador. Martinho Lutero diz: você deve estar impressionado com a terrível ira de Deus, que odiava tanto o pecado que não poupou seu único filho. Leve isso a sério e não duvide que foi você quem matou o Cristo. Seus pecados certamente o mataram e, quando você vê os pregos em suas mãos, tenha certeza de que é você quem os está cravando e, quando os espinhos perfuram sua testa, saiba que são seus maus pensamentos. No entanto, ao mesmo tempo, vemos na cruz o incrível amor de Deus pelos pecadores. A visão que expõe nosso pecado é exatamente a mesma que revela a graça de Deus. O momento de desespero é o momento de esperança. Jesus exclamou da cruz: está consumado. Está consumado. Não há mais nada a fazer, nada a pagar. A culpa de seu hábito pornográfico é cancelada se sua fé está em Cristo e em sua cruz. Nosso pecado é grande, mas a graça de Deus é sempre maior. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos, capítulo 5, versículo 20 e 21. 1. Vendo além da tela. Ele me disse que voltará a consumir pornografia. Conversamos sobre o problema dele. Oramos juntos. Então, eu lhe disse: a primeira coisa que precisamos fazer é colocar o software de prestação de contas em seu computador. O semblante dele se entristeceu. Ele ficou arrasado. Eu podia ver isso com muita clareza. Ele não queria ser usuário de pornografia, mas ainda queria usá-la. Ele poderia até tentar, mas ainda queria ter a opção de consumir pornografia. Em geral, os cristãos sentem vergonha por consumir pornografia. Eles sabem que é errado. Eles dizem que querem parar. Só que, é claro, eles não param. Eles ainda gostam de pornografia. Andrew Comiskey, do Desert Stream Ministries, diz que muitos homens que ele aconselhou reconheceram seu pecado, mas os vales profundos de seus corações ainda continham a vontade e o desejo de pecar, em algum nível básico. Eles permaneciam abertos e até mesmo dispostos a se unir ao mal. A realidade é que, com frequência, não gostamos da vergonha e das consequências do pecado, mas ainda gostamos do pecado em si. Não gostamos da vergonha da pornografia, mas, na realidade, ainda queremos vê-la. Isso porque a pornografia é prazerosa. Sejamos honestos a esse respeito. Se fingirmos o contrário, nunca teremos êxito na luta. As pessoas gostam de ver pornografia, caso contrário, não veriam. A Bíblia fala dos prazeres do pecado, os quais são temporários, são perigosos, são prazeres vazios, comparados com a glória de Deus. Mas, ainda assim, são prazeres. Além disso, temos 1001 maneiras de racionalizar o pecado, de explicar por que não é tão ruim, de fazê-lo parecer inevitável. Dizemos coisas como: tudo bem, pois alivia minha tensão sexual. Tudo bem, pois todos os envolvidos estão aproveitando. Tudo bem, pois isso fará de mim um amante melhor. Tudo bem, pois minha esposa está cansada. Tudo bem, pois sou solteiro. 5 ingredientes-chave. Eu gostaria de sugerir 5 ingredientes-chave que precisam estar em ação para você vencer sua batalha contra a pornografia. Aqui está o primeiro: repulsa à pornografia, ódio à própria pornografia, não apenas a vergonha que ela traz, e desejo de mudança. Não posso dizer que uma estratégia em particular tenha ajudado, diz Gerson, porque, para mim, era, de fato, uma questão de querer mudar. Steve Gallagher, presidente e fundador do Pure Life Ministries, diz: um homem nunca terá o coração puro enquanto se equivocar sobre a pecaminosidade da lascívia.
Se for indeciso nesse ponto, nunca terá coragem para vencer a batalha que se desdobra diante dele. Sua constante indecisão enfraquece qualquer disposição de fazer a coisa mais difícil. Ou você pode ser alguém que nunca consumiu pornografia. Talvez você esteja lendo este livro porque deseja ajudar outra pessoa. Falar sobre pornografia é intrigante. Sua curiosidade é despertada. Você está em um lugar perigoso. Ouça o alerta de Paulo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Então, deixe-me dar 12 boas razões para você não ficar curioso e nunca tocar em pornografia. Tabela 1. 1. Repulsa a pornografia, ódio à pornografia em si, não apenas a vergonha que traz consigo, e desejo de mudança. 2. Reverência a Deus, desejo por Deus, decorrente da confiança de que Ele oferece mais que a pornografia. 3. Repouso na graça, segurança de que você é amado por Deus e justificado por Deus pela fé na obra de Jesus. 4. Resistência à tentação, compromisso de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para evitar a tentação, a começar pelos controles de seu computador. 5. Responsabilização perante os outros, uma comunidade de cristãos que o faz prestar contas e o apoia em sua luta. 12 razões para desistir da pornografia. Os motivos a seguir não têm todos o mesmo peso, embora cada um deles seja motivo suficiente para não ver pornografia. Se vamos lutar contra a pornografia, precisamos escavar sua superfície reluzente para ver seu coração feio. Razão número 1. Pornografia destrói sua visão do sexo. O sexo na pornografia não é real. Não é como as pessoas reais fazem amor. O que parece ser uma peça contínua de ação foi filmado em pequenas partes. O garanhão que segue sem parar faz diversas pausas. Além disso, hoje em dia, ele é ajudado pelo Viagra, cujo emprego é amplamente difundido na atual indústria pornô. Na vida real, o sexo dos filmes pornográficos seria impraticável. A atriz pornô Harmony diz a Craig Gross, fundador do xxxurxos.com, não é como parece ser nos vídeos. É trabalho, e temos de estar em posições muito desconfortáveis para os caras verem a ação. Não é sexo real. Na verdade, é como sexo mecânico. Mesmo o pornô supostamente amador não é sexo real, porque a introdução de uma câmera muda, de forma radical, a natureza da relação sexual, transformando-a em uma performance. Portanto, ver pornografia distorce radicalmente suas expectativas em relação a sexo. A pornografia me destruiu, diz Sérgio. Não é como se eu me lembrasse de um filme pornô específico a que assisti, mas a degradação geral do sexo como Deus desejava que fosse está gravada em minha mente. A experiência de Leonardo é semelhante. Agora tem uma visão corrompida do sexo, uma visão que não combina com a visão bíblica. O sexo se torna uma coisa suja, e não um presente bom de um Deus gracioso. A terapeuta sexual Aline Zoldroda acredita que, hoje, muitos jovens são péssimos amantes. Na vida real, sexualmente falando, as mulheres são panelas de barro, ou fogões lentos, e os homens são micro-ondas. Mas, na pornografia, basta o homem tocar uma mulher e ela uiva de prazer. Hoje, a pornografia é tão amplamente consumida por rapazes que eles aprendem essas mentiras. Há fortes evidências de que, quanto mais pornografia os homens assistem, menos satisfeitos ficam com a aparência e o desempenho sexual de suas parceiras. A pornografia tem duplo efeito: diminui o apetite por sexo real e, ao mesmo tempo, aumenta seu apetite por sexo fantasioso mais extremo. Às vezes, isso fazia com que eu visse minha esposa de forma inadequada, diz Jamal, e considerasse fazer coisas com ela que eu sabia serem inadequadas. Não é apenas o fato de você ter uma visão distorcida do que acontece durante as relações sexuais. Sua visão sobre sexo se afasta do relacionamento e da intimidade. O sexo na pornografia é apenas uma atividade física, nada mais. Mas o sexo real,
O sexo como Deus designou, é a celebração e o clímax, literalmente, de um relacionamento. O sexo piedoso faz parte de um pacote que inclui conversar, compartilhar, tomar decisões juntos, chorar juntos, trabalhar juntos, rir juntos e perdoar um ao outro. O orgasmo chega no fim de um processo que começa com fazer um elogio, executar as tarefas domésticas, relembrar o dia que teve, abrir seu coração, arrumar a casa. O sexo que desconsidera essas coisas é vazio e irá separar vocês, em vez de uni-los como pretendido por Deus. Se você vê o sexo como gratificação pessoal ou a chance de encenar sua fantasia, se faz sexo desconsiderando a intimidade ou o conflito não resolvido, então esse sexo será ruim nos dois sentidos da palavra, de má qualidade e que desagrada a Deus. Então, vemos que muitos homens estão recebendo educação sexual que vem da pornografia. É onde eles estão aprendendo, ou pensam que estão aprendendo, o que as mulheres querem e como fazer um sexo bom. Mas é uma educação tola. A pornografia não ensinará nada sobre sexo bom. Ela apenas ensina você a ser viciado em pornografia. Inúmeros homens me descreveram como, relata Pamela Paul, enquanto consumiam pornografia, perderam a capacidade de se relacionar ou de se aproximar de mulheres. Eles têm dificuldade de se excitar com mulheres reais, e a vida sexual deles com a namorada ou a esposa entra em colapso. Um estudo feito com universitários descobriu que a exposição frequente à pornografia estava associada às seguintes atitudes: tolerância cada vez maior a material sexualmente explícito, exigindo, assim, mais material diferente ou bizarro para atingir o mesmo nível de excitação ou interesse. Percepções equivocadas sobre atividade sexual exagerada na população em geral e a prevalência de práticas sexuais menos comuns. A aceitação da promiscuidade como um estado normal de interação e tem considerar inatividade ou abstinência sexual como um risco à saúde. Diminuição da confiança em parceiras íntimas. Diminuição do desejo de alcançar exclusividade sexual com uma parceira. Cinismo no amor e tem acreditar que uma satisfação sexual superior é alcançável sem afeto pela parceira. Acreditar que o casamento é algo sexualmente restritivo. Considerar ter filhos uma perspectiva pouco atraente. Você quer pensar assim? Razão número 2. Pornografia destrói sua visão sobre as mulheres. Meu jornal do fim de semana sempre traz a crítica de um restaurante. Só leio se o restaurante tirar nota 1 ou 2 de 10. Receio que o que me atraia sejam as críticas negativas. O fato é que nos costumamos a pontuar e classificar produtos. Os críticos atribuem certo número de estrelas aos filmes. Os sites permitem que os consumidores deem nota aos produtos. Você já classificou as características físicas de uma mulher? Talvez, na companhia de seus amigos, você tenha dado nota 8 a uma mulher pelos seios ou tenha classificado as mulheres em seu trabalho em função de sua aparência. A pornografia incentiva os homens a ver as mulheres como objetos a serem consumidos. Nós somos o rei consumidor, clicando nas páginas da internet até encontrarmos o produto que atenda às nossas especificações. José diz: a pornografia mudou a maneira como eu percebia as mulheres. Em vez de pessoas completas, eu as via como objetos de lascívia para me satisfazer. Agora, minha luta é ver as mulheres como Cristo as vê, e não através do meu pecado. Pamela Paul diz: como a pornografia envolve olhar para as mulheres, mas não interagir com elas, valoriza o físico, ignorando ou banalizando todos os outros aspectos da mulher. Uma mulher é literalmente reduzida às partes de seu corpo e ao seu comportamento sexual. Essa atitude logo se estende para o resto de nossas vidas. As revistas masculinas classificam as mulheres segundo a votação dos leitores naquela que parece mais sexy. Os relacionamentos normais tornam-se pornificados. Um estudo da American Psychological Association concluiu o seguinte: a sexualização das garotas não está apenas destruindo a vida de meninas e mulheres, mas também impedindo que meninos e rapazes se relacionem com meninas e mulheres como seres humanos complexos, que têm muito a oferecer.
Está impedindo que os meninos formem amizades saudáveis e relações de trabalho com meninas e mulheres. Carlos diz: foi difícil ter bons relacionamentos com mulheres jovens atraentes, pois era difícil desassociá-las das imagens que eu via. E Duane acrescenta: sou solteiro e a pornografia é provavelmente uma das razões disso, porque distorceu minha visão sobre as mulheres. E a situação só piora. Uma análise recente dos 50 vídeos adultos mais vendidos revelou uma realidade sombria, caracterizada por desigualdade e violência. Praticamente metade das 304 cenas analisadas continha agressão verbal, enquanto mais de 88% apresentavam agressão física. Robert Jensen conclui: vivemos em uma cultura de estupro. As mulheres são objetificadas, e sua sexualidade é mercantilizada. O sexo é sexy porque os homens são dominantes e as mulheres são subjugadas, o poder é erotizado. Vários estudos descobriram que as pessoas expostas a material pornográfico eram significativamente menos simpáticas às vítimas de estupro. Estudos mostram que a maioria das pessoas pensa que o comportamento alheio é influenciado pela pornografia, mas apenas uma minoria reconhece que seu próprio comportamento também é acorde. Não se iluda. A pornografia corrói seu pensamento.